Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia para você. Uma sexta-feira regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus está de volta, trazendo mais uma meditação para o nosso dia, para esse dia tão abençoado que o Senhor reservou para todos nós. Quer dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, sou muito feliz e grata por todos os dias estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, no versículo 52, a palavra diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Esta mensagem nos revela o perfeito crescimento do menino Jesus, que passou por todos os estágios de desenvolvimento humano. Ontem nós falávamos do nascimento do menino Jesus, do nosso Salvador, que veio a esta terra para cumprir uma missão muito especial. E essa missão, ela requer coragem, ela requer sabedoria e preparação. Eu já aprendo aqui com esta palavra, com esta mensagem, que nós nascemos com um propósito, que o Senhor, Deus, coloca um propósito, uma missão na nossa vida. E nós não estamos aqui só para crescer, desfrutar das coisas da vida e morrer. Nós estamos aqui para cumprir uma missão especial que o Senhor confiou a mim e a você. E quem nos entregou essa missão foi o nosso Senhor Jesus, quando ele diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu não sei qual é o teu talento, eu não sei qual é a tua competência, as tuas habilidades, mas o que você tem, o que Deus te entregou, foi para que você usasse como ferramenta para glorificar o seu santo nome. Glória a Deus. Jesus vem como o perfeito modelo de caráter, de homem, de desenvolvimento para todos nós. E nós aprendemos aqui com esta mensagem que esse modelo nos traz crescimento, a importância de crescermos intelectualmente, de nós crescermos fisicamente, do nosso crescimento espiritual e do nosso crescimento social. Glória a Deus. Jesus, ele veio para nos ensinar a caminhar, a trilhar essa jornada da vida. Nós, cristãos, que cremos em Cristo Jesus, que nós que pegamos a nossa cruz e colocamos aqui no nosso ombro, estamos carregando, porque nos foi proposta uma carreira nesta vida e nós estamos nessa jornada para sermos mais que vencedores. Então nós precisamos aprender com ele, com o nosso modelo, que é Jesus Cristo, o nosso modelo de maturidade, de desenvolvimento, o nosso modelo de equilíbrio, o nosso modelo de conhecimento, de relacionamento com Deus e de interação com as pessoas. Nós vimos aqui 4 tipos de crescimentos e nós vamos rapidamente desenvolver esses 4. O primeiro crescimento é o crescimento intelectual. A palavra diz aqui que crescia Jesus em sabedoria. Fala do crescimento intelectual. A sabedoria é a fonte da inteligência e a inteligência é a fonte da intelectualidade. Mas nós precisamos entender que onde é que inicia tudo isso? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tudo se inicia com Deus, com o nosso Senhor, com o soberano, que é o que nos sustenta, que é o que provê tudo que nós precisamos nessa terra. É Ele que nos traz a sabedoria, porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para fazer a nossa parte, cooperarmos, estudando as Escrituras, desenvolvendo os talentos que o Senhor confiou nas nossas mãos,
com as obras, as literaturas, a ciência, mas nós precisamos compreender que a sabedoria vem do céu. Mas se nós nos preparamos intelectualmente, Deus vai nos usar conforme a sua vontade nessa terra. No versículo 40, a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, o poder de Deus, a sabedoria também está, porque ele vive dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz que Jesus, quando deu 12 anos de idade, ele se encontrava sentado no meio dos doutores. Ele ensinava, ele respondia e todos se admiravam com ele. Então, desde menino, Jesus, ele já nos apresenta esse caráter sábio, esse desenvolvimento, essa maturidade, vivendo cada fase no seu tempo. Mas nós aprendemos aqui que houve preparação. A palavra não nos traz detalhes da infância de Jesus, mas nós compreendemos pelas informações que nós temos, que os seus pais lhe ensinavam as escrituras sagradas, que ele entendia, que ele ouvia, que ele tinha sede de aprender. E assim nós precisamos ser também, termos um coração ensinável, saber ouvir, buscar conselhos. O segundo crescimento que a palavra nos traz é o crescimento físico. A palavra diz que Jesus crescia em estatura. Crescimento físico deve ser harmônico, deve ser equilibrado. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, saber o que nós estamos colocando dentro do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo e nos preparar também fisicamente para nos tornarmos resistentes, para vivermos mais nessa terra, evitar as enfermidades. Nós precisamos também fazer a nossa parte e crescermos de forma saudável. Glória a Deus. O terceiro crescimento que a palavra nos ensina é o crescimento espiritual. Jesus crescia em graça diante de Deus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo afirma que é Deus quem dá o crescimento. Então Deus tem interesse sim que você cresça espiritualmente. E isso depende de cada um de nós. Nós precisamos primeiramente receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebendo Jesus, nós vamos receber, o resgate do nosso relacionamento com Deus. Porque uma vez que nós estávamos separados, Jesus veio como o caminho, a verdade e a vida que nos dá acesso a termos um relacionamento com Deus. Isso é espiritualidade, é nos relacionarmos diretamente com Ele. Glória a Deus. E Ele nos deixou as escrituras sagradas. Não vamos sair por aí só ouvindo qualquer coisa. Vamos ouvir e vamos examinar nas escrituras o que Deus nos deixou para nos desenvolvermos e crescermos espiritualmente. E o terceiro crescimento que a palavra nos traz é que além de Jesus crescer em graça diante de Deus, ele também crescia em graça diante dos homens, da sociedade. Aqui nos fala do crescimento social. Jesus interagia com as pessoas, ele conversava e ele era ousado, ele era destemido, ele se relacionava com as pessoas e se relacionava bem, porque ele foi o exemplo nessa terra de como vivermos bem uns com os outros. Jesus nos ensina a ter bom relacionamento, a nos desenvolvermos, intelectualmente, fisicamente, mas sabermos lidar com pessoas. Que coisa maravilhosa! É nele que está a sabedoria. É em Jesus que se encontra toda a sabedoria. Se você focar nele e buscar compreender e conhecê-lo cada dia mais, eu não tenho dúvida, meus amados, que você vai crescer de uma forma perfeita, você vai crescer de todas as formas e em todas as áreas da tua vida. Essa palavra, ela é tão maravilhosa
ela nos ensina a trilhar essa jornada da vida. E nós deixamos aqui esta mensagem, que o desejo de Deus é que o nosso crescimento seja completo e perfeito. E que nós não nos esqueçamos que nós estamos aqui numa jornada de passagem e nós precisamos nos desenvolvermos em todas essas esferas, nesses pilares, para que nós alcancemos a estatura do nosso Senhor. Porque Ele vem buscar a sua igreja e só subirá com Ele aqueles que estiverem verdadeiramente preparados. Então, que esta mensagem venha nos motivar a buscarmos Jesus diariamente, a meditar nas Escrituras Sagradas. A palavra diz que se nós meditarmos de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos e o Senhor estará conosco por onde quer que nós andemos. Que o Senhor esteja com você, que aonde a planta dos teus pés pisarem, o Senhor te dará vitória, porque é isso que a palavra nos dá. Mas nós precisamos cooperar e fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe com esta palavra maravilhosa, que nós venhamos meditar nela de dia e de noite. E salve esta mensagem, compartilhe. Aqui tem tantas lições maravilhosas para todas as áreas da nossa vida. Compartilha. É hora de programarmos, de planejar e apresentar os nossos projetos ao Senhor. E vamos buscar crescer mais nessas áreas. Colocar nas nossas metas o desenvolvimento na área intelectual, físico, espiritual e social. E cuidar de todas as áreas da nossa vida, porque nós estamos aprendendo com o nosso Senhor, com o nosso modelo de crescimento. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Tenha um bom final de semana e nós estaremos de volta aqui amanhã, em nome de Jesus Cristo. Amém?